15 horas mais 2 minutos em São Carlos. Muito boa tarde para você que nos acompanha ao vivo pela radiosanca.com.br e muito boa tarde para você que nos acompanha também ao vivo pela rede social. Hoje, dia 18 de julho de 2017, terça-feira. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós vamos começar um Sanca Resenha muito especial com a Simone Bezerra, que é jornalista e radialista que está aqui. Mas antes, nós vamos faturar e já voltamos. Rádio Sanca e você, juntos na web. Você sabia? Todos os meios de comunicação atingiram 50 milhões de usuários em tempos diferentes. O rádio levou 38 anos desde sua descoberta até sua popularização para atingir 50 milhões de ouvintes pelo mundo. A televisão levou 13 anos para atingir os mesmos 50 milhões de telespectadores. E a internet? Você sabe em quanto tempo ela conquistou 50 milhões de usuários? Apenas 4 anos. Em 4 anos, a internet se tornou um meio de pesquisa, divulgação, propaganda, contra-propaganda, denúncia, informação e entretenimento para todas as classes sociais. No PC, notebook, tablet ou celular, a internet está presente e cada vez mais acessível. Divulgar na internet é um ótimo negócio. São Carlos tem agora o mais moderno canal de divulgação, a Rádio Sanca Web, com programação digital alternativa e 24 horas no ar. Música e informação para você ver e ouvir onde você quiser, quando quiser, a qualquer hora do dia ou da noite. Use os meios mais modernos de divulgação e incorpore a sua marca ou empresa com a gente. Ligue 3374-1397 ou e-mail para comercial@radiosanca.com.br. Rádio Sanca Web. Compromisso com a notícia, compromisso com a informação, compromisso com você. 15 horas e 14 minutos. Boa tarde para você que está chegando agora. Michael Ernesto, Daniele Cominotti, Antônio Roberto Alfara, Sônia Maria, Bruna Barbosa e tantos outros que estão chegando agora conosco pela web, através da Facebook e do site radiosanca.com.br. Nós estamos aqui agora com as duas jornalistas, a Vanessa Gurian e a Simone. Boa tarde, Vanessa Gurian. Boa tarde, Ivan Lucas, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Boa tarde, Simone Bezerra, bem-vinda aos estúdios da Rádio Sanca. Que bom revê-la e trazer aqui para você, trazê-la aqui para conhecer um pouquinho da Rádio Sanca Web TV. Boa tarde. Boa tarde os ouvintes das Rádio Sanca Web TV. Desculpa, estou me recuperando do resfriado. Prazer enorme estar aqui, Vanessa. Reencontrá-la há tanto tempo, né? Já nos encontramos em algumas situações. Já trabalhamos juntas, já tivemos oportunidades de desenvolver algumas atividades juntas e agora conhecendo aqui a Rádio Sanca Web TV, muito bem instalada, né? Bem organizada, com uma proposta bacana. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes sobre o futuro, né? E o futuro já começou, né? E é um prazer. Obrigada pelo convite. E a Simone também já está no futuro, porque ela veio nos trazer também uma notícia aqui de uma rádio web também. A Rádio Pagu, que é www.radiopagu.com.br. Não é a nossa concorrente, viu, Ivan? Fica tranquila. Não. É outra história e como nós estamos aí no futuro, como a Simone trouxe, nós temos espaço para todo mundo na área de web também. E a Rádio Pagu? Fala um pouquinho para a gente. É uma rádio web. E qual é a tendência, qual é o trabalho que você está desenvolvendo na Rádio Pagu? Então, Vanessa, a minha relação com rádio sempre foi desde sempre, né? Apesar de eu ter desenvolvido toda a minha carreira profissional em televisão, como repórter de TV, como editora de TV, e foi assim na Globo Rio, São José dos Campos, TV Tribuna, e foi assim que cheguei em São Carlos, na IPTV. Durante muito tempo trabalhei com televisão e o rádio sempre foi um hobby, até porque nessas emissoras você não poderia dispor sua voz para outros fins, sua voz era exclusividade. A partir do momento que decidi não trabalhar mais com televisão, decidi mesmo me dedicar ao rádio. E aí aconteceram algumas oportunidades. Primeiro, minha experiência aqui em São Carlos foi com o programa Mulheres em Vanguarda, que eu acho que muita gente conhece. Era na rádio? Começou na Rádio USP e depois ficou na Rádio Fiscal, onde fizemos 10 anos, inclusive o programa em 2016 completou 10 anos de existência. E depois
um pigarrinho chato. Esse tempo seco também, acabei de voltar do Nordeste, estava úmido, e aqui seco, deu uma... E então começou essa minha relação mais próxima com o rádio. E aí fui para a Rádio Fiscar, o programa Mulheres em Vanguarda lá também, e os ciclos se fecham, né? Depois da eleição da última gestão, né, da reitoria, que está agora no comando da UFSCar, a gestão achou por bem que o jornalismo talvez não fosse tão importante. Dentro da rádio da Rádio UFSCar. E o departamento de jornalismo da rádio foi extinto, né? Eu e o Daniel Monteiro, que éramos os jornalistas responsáveis, e inclusive com programas premiados Sim, o trabalho da Rádio UFSCar era excelente. Exatamente. Inclusive eu ganhei o prêmio Embrapa de jornalismo de 40 anos na categoria rádio. Né, com o trabalho na UFSCar. Com o trabalho na UFSCar. Mas isso não vem ao caso, como diz o Sérgio Moro. E então a rádio está com outra proposta. E ao deixar a rádio em abril, tinha um projeto que já estava na minha cabeça há um bom tempo, porque eu sempre achei, como boa aquariana, que o futuro está logo aqui, né? O futuro está aqui. E sem dúvida a internet é o futuro, né? Você vê hoje as pessoas, o consumo de smartphones, a quantidade de smartphones, as pessoas estão sintonizadas, ou que seja com seu smartphone ou sua smart TV, ou no carro você pluga lá o seu celular, então você de alguma forma está conectado. E nesse aspecto as mídias sociais têm ganho muito espaço. Aí você tem os tocadores de música como Spotify, Deezer e tudo mais. E nesse universo você tem as web rádios, né, que ainda há uma falta de uma regulamentação, mas é um futuro maravilhoso, não vejo como não sendo o caminho. Eu acredito que se tivermos essa conversa daqui a 2 anos, ela será talvez no momento com regulamentação, com uma outra história, porque sem dúvida o futuro da comunicação em termos de rádio é a web, principalmente com a chegada da tecnologia digital, 4G, o fim da rádio analógica, AM. E nessa pegada toda, esse projeto que tinha era uma web rádio chamada Pagu, Rádio Pagu. Na verdade, é um remanescente aí de mulheres, exatamente. A nossa proposta sempre foi essa de dar voz às minorias, de dar voz aos segmentos mais estigmatizados, porque para falar do geral já tem muito, mas falta se segmentar e aprofundar os assuntos. Essa, né, também seria uma tendência das rádios, da comunicação web. Eu imagino que sim, se você tem muitas segmentações, exatamente. Então, nossa proposta, quando nós pensamos que nome, né? O nome ele tem que simbolizar o que você quer, o que você pensa. Como a nossa proposta é uma rádio voltada para o público feminino, mas não aquela coisa de bem-estar, vamos arrumar o cabelo e as unhas, mas vamos discutir feminismo, feminicídio, violência de gênero, violência doméstica, a violência no trabalho, assédio. Vamos discutir, porque quando nós falamos da mulher, nós falamos da família, né? A mulher, por exemplo, se fala de câncer de próstata, não, o marido não vai lá e não faz o exame. Ele vai e morre. Quem cuida, quem vai ficar com toda a responsabilidade? No caso, a mãe de família. Então, quando você trata de assuntos, mesmo que você esteja tratando de assuntos relacionados aos homens, eles estão diretamente ligados às mulheres. Então, a Rádio Pagu, ela veio como uma homenagem a Patrícia Galvão, aqui, a nossa Pagu, de São João da Boa Vista, Patrícia Heder Galvão, nasceu em 1910, morreu em 1962, foi a primeira presa política do Brasil, foi a primeira feminista do Brasil, jornalista, escritora, e sempre achou que as mulheres tinham que ter mais voz e lugar na sociedade. Ela lutou muito por isso. Deu a vida por isso, praticamente. Foi exilada e tudo mais. Por isso, a nossa rádio pagou. Simone, te peço licença, porque os nossos internautas estão aqui nos desejando boa tarde, como o Michael Ernesto, a Andressa Correia, a Fabíola Borges, a Márcia Marim, a Mica Durães, a Roberta Preto, a Kaline Camilo, o Marcão Nete, e o Michael Ernesto está falando assim, ó, que voz gostosa de ouvir. Pede para ela ler uma notícia, Ivan Lucas.
Acesse www.radiopagu.com.br. Aí, tá vendo? Aí você vai ouvir ela lá. Tá vendo, Maicon? Ainda não, só a partir de agosto. Ela tem um vozeirão, né, Maicon? É verdade. Assim eu fico sem graça. Mesmo com a pigarra, ela tem um vozeirão. Eu tô com a gargantinha meio ruim, falar a verdade. Então, a Simone Bezerra começou na TV, veio para São Carlos. Você é da onde, Simone? Eu sou paraibana, de uma cidade chamada Esperança, maravilhosa, no Brejo. Essa época é bem friinha, bem gostosinha. Sou paraibana, vim para cá. Na verdade, eu deixei o estado da Paraíba em 1994. Justamente, eu já era repórter de televisão. Eu comecei muito cedo, com 17 anos, eu já era repórter de TV. E durante 5, 6 anos fiz universidade. E quando acabei a universidade, vim fazer uma especialização em telejornalismo, com Alice Maria, que à época era diretora de jornalismo da Globo no Rio. E em 94 eu vim para cá, então fiquei em 94 no Rio, aí fiquei em São José dos Campos e não voltei mais. Sempre trabalhando em TV. Sempre foi televisão, jornalismo. Até... Sempre, como repórter e como editora, até que eu deixei a emissora aqui, a IPTV, no final de 2003, e aí decidi que televisão, para mim, já não era mais algo que me interessava mais fazer. E aí, como eu falei, me dediquei ao rádio, né? Entrei de cabeça no rádio, que eu sempre gostei, sempre um prazer também, e aí a coisa foi fluindo, né? Assim, aqui em São Carlos teve a 102, depois a Rádio Fiscar, e agora a Rádio Pagu. Provavelmente o Maicon já te ouviu, então, em outras rádios. Provavelmente. 6 anos na Rádio Fiscal e tem o Mulheres em Vanguarda, que é um programa bem conhecido aqui, durante 10 anos, que justamente questionava o talento, na verdade era um espaço para o talento feminino. E agora a gente vai estar retomando, né, com a proposta da Rádio Pagu, com música, claro, com jornalismo crítico, né, um pouquinho mais crítico, um pouquinho mais menos vaquinha de presépio, né? Nós estávamos... Gostei dessa. Nós estávamos conversando antes, Simone, sobre os sites de notícia, né? A Simone, em um período, teve um site de notícias na cidade, e aí, justamente nessa tendência da informatização, de usar a web, a internet. Né? A Simone acha que os pequenos sites de notícia perderam lugar aí para o Facebook, né? Qual é a sua visão desse futuro próximo aí? Você falou que daqui 2 anos, provavelmente, se a gente sentar para conversar, ter essa mesma conversa, a situação vai ser bem diferente. Eu acho que se a gente comparar com a forma dinâmica que a internet está evoluindo e está mudando, antes de 2 anos a gente já consegue ter essa conversa. Tô sendo né, a longo prazo. A coisa... Mas em relação a essas mudanças muito rápidas, né, hoje os sites já estão perdendo, os sites de notícias já estão perdendo lugar para as próprias redes sociais, como o Facebook, como o WhatsApp, e a coisa está muito rápida, né? A tendência é essa também, né? Eu acredito, e mais que isso, né? Hoje você vê que se os grandes conglomerados de mídia estão ameaçados, a Rede Globo, a Editora Abril, o Estadão, a Editora Época, nenhum desses grandes, a Editora Abril, no caso, nenhum desses grandes conglomerados de mídia consegue mais viver de anúncio. Por quê? Porque o anúncio é caro e hoje todos estão migrando para o Google. Google, YouTube e Facebook. Hoje, 90% da verba, praticamente 90% da verba mundial, vai para esses gigantes, porque as pessoas estão nas redes. Então, quando você imagina que essas grandes estão perdendo dinheiro, imagina um site pequenininho aqui, que a duras penas, trazer uma notícia, uma informação. Aí o cara diz, não, mas eu não vou anunciar com você, eu vou botar no Facebook. Mas, ô Simone, você não acha que a internet nesse país é muito... Será que não tem algum boicote dos grandões para que a internet não fique tão boa, para que eles continuem ganhando do jeito que eles estavam antigamente? Olha, isso pode acontecer se conseguirem derrubar o Marco Civil, que foi aprovado há 2 anos atrás, onde mantém essa igualdade, todo mundo está igual. E os caras estão louquinhos para derrubar o Marco Civil, justamente para acontecer o que você está falando. Entendi. Aí o que acontece? Uma empresa grande tem condições de pagar um servidor maior, sim, a pequenininha vai dançar. O Marco Civil da internet, quando foi criado e sancionado, ele passou uma régua, está todo mundo igual. Agora, os leões
estão lá, prontos nesse nosso congresso lindo, prontos para derrubar também isso. Mas a nossa internet é muito ruim nesse país ainda, hein? É ruim sim, porque a gente paga caro e tem um serviço de quinta. Exatamente. De quinta. E você acha que você vê perspectiva de melhora, que essa internet possa melhorar um pouco nesse país? Porque nós que somos web rádio, você que tem aí o seu também, vivemos a internet. Se a nossa internet não for boa, o nosso internauta que está nos acompanhando já várias vezes falou: Ivan, não tá legal, não tá bom, mas não é que aqui tá funcionando normal, tá tudo. A internet dele lá que não tava boa. Então, aí você tem que cobrar de quem? Anatel? Anatel ou Anel? Anatel. Eu acho que é Anatel. Anatel. É. Ok. Quem cobra da Anatel? Não é? Quem cobra da Anatel? Ah, Os políticos deveriam cobrar. a quem pertence? Aos políticos. Você acha que muda? Não. A quem pertence? Hoje você tem a NET, que tem a Claro. Que é da Globo? Não é mais. Não Você é sabia? mais? Não, não sabia. A Globo há muito tempo vendeu para o Carlos Slim, o dono da Televisa no México. Não sabia. A NET não é mais da Globo. Entendi. Aliás, a Globo está vendo. E essa mudança que está sendo feita aí com o Temer para entrar participação estrangeira, justamente para isso. O Carlos Slim está de olho. A NET já foi vendida, já não pertence, a Claro, pertence ao Carlos Slim, a NET, aquele mexicano riquíssimo. Ele já abocanhou, não sei se é Embratel também. Televisa? A Televisa. Carlos Slim, ele já é dono de metade das comunicações do Brasil. Puxa, não sabia. Clodomir Moreira está nos acompanhando. A Jo Batista, parabéns pelo seu aniversário, Jo. Deus te abençoe sempre. Luiz Alberto. Ainda, tem que olhar para lá. O Luiz Alberto Botega, que está lá na USP também. Um grande abraço. O Adriano Ferreira, boa tarde, Ivan Lucas, e a todos da mesa. Boa tarde. Também sou da Web Rádio, tenho o meu blog Apaixonados por Rádio. Abraço a todos. Adriano Ferreira, de Araraquara, Rádio Morada. Um grande abraço para você. Um abraço, Adriano. A Simone, ela começou super tímida, não olhava para a câmera, falou que não queria aparecer, agora já tá dando tchauzinho. Já que tá, já que tá no inferno, é nosso capeta, né? Eu acho que ela deveria ser comentarista nossa aqui de política, principalmente. Ela deveria vir mais aqui à Rádio Sanca. Gostei dos comentários. Mas muito bem-vinda. Parabéns com a Rádio Pagu. Tá? www.radiopagu.com.br. Pagu escreve como, Vanessa, para os nossos internautas saberem? Lembrando PAGU. que a homenagem a Patrícia Galvão, aqui de São João da Boa Vista. A rádio ainda está experimental, viu, gente? Você vai acessar, tem lá falando um pouquinho do que é a rádio, falando um pouquinho dessa proposta que a gente quer fazer. Muito em breve, provavelmente a partir de setembro, a gente vai ter jornalismo. Já agora em agosto, a gente vai estrear o Mulheres em Vanguarda, que é um programa extremamente conhecido aqui de São Carlos, que eu apresento, faço a produção. Então, agosto a gente já começa. Está lá no Facebook também, dá uma curtidinha na página, não custa nada, não dói o dedo. E ouça, dê opinião, participe. E é o que eu estava falando com os meninos, a gente tem que se unir, né? A web deles sensacional, tem uma proposta, a nossa está começando, tem outra proposta. E o importante é que as pessoas se unam, se fortaleçam, porque, como a gente estava comentando, é o futuro. Sim. E se todos se fragmentam, não vira nada. Mas quando a gente se une, as coisas ficam mais fortes. E foi o que você falou, né? São segmentos diferentes. Sem dúvida. A Rádio Pagu, ela vai para uma conversa, uma discussão mais feminista, exatamente, mais voltada mas de orientar lado, a questão das mulheres, exatamente. A Rádio Sanca, a proposta é atender e mostrar aí o comércio da cidade, a prestação de serviço, trazer aqui, dar voz ao comerciante, ao lojista, que é extremamente importante aos empresários, que é um espaço que nós não tínhamos com eficiência na cidade. Então, é justamente o que a Simone está trazendo aí, cada um no seu segmento, cada um... acrescentando, sempre somando, nunca dividindo, né? Eu acho disso. A gente tem que somar, nunca dividir. É verdade, eu também acho. E tem uma frase que a gente diz que é muito bacana, que juntos somos mais fortes. Opa! E apesar aí do problema da internet que vocês trouxeram... E eu quero saber por causa da Mônica. A Mônica aqui, claro. A gente está conseguindo trabalhar, né? De qualquer forma, a gente está conseguindo trabalhar aí. A internet foi o que a Simone trouxe, a internet está nivelada, então todo mundo tem esse problema, Ivan. Então, para todo mundo conseguindo trabalhar. Né, Ivan? O brasileiro tem que cobrar. Você está acostumado, o cara chega e diz, olha, eu vou X a mensalidade.
Aí você fica lá apagando, ai meu, não tá certo. A gente é muito quieto. Com certeza. Sabe? Não. Por exemplo, nós brigamos, acho que foi em 2014, por 10 centavos nos ônibus, de qual quebraram o Brasil, foram em Brasília, fizeram tudo. Tá? Agora está tendo essa corrupção que está tendo lá em cima, ninguém vai para a rua, ninguém faz nada, mudou a Dilma, agora o Temer está lá bagunçando tudo, está um rolo danado nesse país e ninguém faz nada. Então eu acho que agora as pessoas estão satisfeitas. Eu acho. Bom, teoricamente sim, mas eu não estou. Nós não estamos. Não, eu acho então, que, né? Vamos para a rua de novo. Se ninguém está reclamando, é porque estão felizes. Fecharam 2 UPAs em São Carlos aí, ninguém vai para a rua, ninguém fala nada. Pelo amor de Deus. Olha, outro dia eu vi uma coisa que eu acho que tem razão. Estão tacando o Rivotril na água do brasileiro. Só pode, o povo tá dormindo, Simone, a Mônica faz parte da equipe, ela tem até um crachá, ó. Tô vendo aqui, ó. Desde o começo ela faz parte da equipe, o Ivan trouxe aí da Majuzinha, da filha dele, e agora ela é o nosso ícone aí, o nosso talismãzinho. A mascote. Legal. Ela tá sempre por perto. Na verdade, a gente faz um jornalismo sério, né? Mas a Mônica é para dar aquela quebrada na seriedade, porque tem muita criança que assiste o Happy Hour da notícia só para ver a Mônica. Prende a mãe, deixa eu ver a Mônica. Mas a Mônica, de vez em quando, não... ela dança. Ela não dá uma rodada assim? Ela dança, ela dá uma rodada, ela faz de tudo aqui. Legal, cara, bacana. Aí, ó, o internauta já tá falando para você vir participar do Happy Hour da notícia. Seria um show de bola. Obrigado, Mike, também. Obrigado. Nós vamos convidar a Simone para vir comentar em um assunto no Happy Hour, então. Vamos falar do feminismo, alguma coisa da mulher, né? Quando tiver uma data pra gente comemorar, a gente fala de marcar, tudo. Você já é a nossa Simone. Eu quero profissionalizar cada vez mais, eu que falo, temos que nos unir. Fragmentado, não chegamos a lugar nenhum. Porque presta atenção, lá em cima tá tudo junto. É verdade. A gente também tem que se unir. Parabéns para vocês, Vanessa, Ivan, sucesso de verdade. E estamos aí. Se precisar de alguma coisa, puder ajudar, não sei como, é só contar. Obrigada, Simone. Obrigada a vocês. Tchau, gente. radiopagu.com.br. É isso aí. Nós que agradecemos aí, que você possa voltar quando quiser. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês que curtiram e estão curtindo. A Margarete Moro Misato, a Taíde, muito obrigado também. O Marcos da Portal Sanca também, muito obrigado. Gente, muito obrigado a todo mundo. Tem tanta gente aqui que não vai dar para ler de todo mundo. O nosso muito obrigado. Vamos terminando esse Sanca Resenha às 15h35. Mas antes, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, que está um pouco frio, como a Simone disse que lá em cima estava um pouquinho úmido, aqui está bem seco. Nossa, eu cheguei agora de Recife, chovendo 10 dias direto e reto. Saí verdes lá. Bom, nós estamos indo embora, agradecendo a sua presença, e nós vamos ver a temperatura e do clima aqui em São Carlos para hoje, tá bom? Rádio Sanca e você, juntos na web. Fiquem aí com a meteorologia agora. Tchau. O estado de São Paulo começou a chover muito e o pessoal está saindo da chuva. Com razão. Então, o pessoal que não está protegido está saindo da chuva. É bom que chova, mas tem hora que quem está na chuva não quer pegar a chuva. Então, é essa contradição sempre.